Estamos ficando velhos ou estamos ficando maduros? Adoro esse tema, acho que a gente vai tirar bastante coisa boa deles. Espero que você esteja super bem. Bem-vindos a mais um vídeo, tô sempre aqui com vocês, sempre na semana, sempre junto e muito bom ter vocês comigo aqui também. Essa semana foi uma semana muito legal, muita coisa rolou, tô super animado, super feliz e muito feliz por um ponto importantíssimo, que é o seguinte: está chegando nesta semana em todas as livrarias do Brasil o meu mais novo livro. A Calma é um caminho sem volta, tá? Você pode garantir ele aqui no YouTube, clicando no botão em garantir do seu, mas também em qualquer livraria, na Amazon ou na Shopee, no Mercado Livre ou na livraria. O livro tá lindo e eu quero muito que você garanta ele. É um livro que fala muito sobre como a gente pode encontrar a paz interior e a calma de uma maneira simples e inteligente em um mundo que cobra tanta performance e tanta pressa pra gente nos dias de hoje. Fechou? Vamos pro vídeo de hoje. E eu fiquei pensando nesse tema sobre a gente ser velho ou ser maduro, conversando com a minha terapeuta Luísa. Luísa é um xodó meu, é uma pessoa que tem muito carinho, me ajudou em muitos momentos importantes. Faço terapia faz 20 anos agora, olha que curiosidade, e com terapeutas diferentes esses anos todos. E aí eu tava falando pra ela assim: Luísa, eu não sei se eu tô ficando banana, eu não sei se eu tô amadurecendo, ou não sei se também o que tá acontecendo. Por quê? Porque as coisas mudaram muito. Eu tô com 34 anos, vou fazer 35 anos em fevereiro do ano que vem. E, olha que curiosidade, sou de peixes, se você tem essa dúvida, 22 de fevereiro é meu aniversário, porque você deve ter se questionado sobre isso. Mas a questão é que, e eu comecei aqui com 18, 19, hein? Aqui no YouTube, nas coisas, gente, tô com 35 já aqui, tempo. E as coisas mudaram muito em muitos aspectos, né? Eu acho que as minhas vontades mudaram de relacionamentos, as minhas vontades de sucesso mudaram, os meus desejos, as minhas proatividades, tudo mudou muito. E às vezes a gente acha que tá ficando um pouco velho, né? E quer voltar em alguns aspectos porque a gente era. Muitas vezes eu olho pro Fred de 21 e falo: nossa, o Fred de 21 era mais destemido, o Fred de 21 era mais corajoso, era mais cara de pau, tinha menos vergonha, mas ao mesmo tempo também era mais infantil, mais arrogante, mais pentelho e uma série de outras coisas. Gosto mais da versão do Fred de hoje, que é uma versão talvez um pouco mais banana mesmo, mas tudo mudou muito e é engraçado pensar nisso. Por que eu tô falando banana? Porque antes, cara, você queria sair com alguém, eu podia atravessar a cidade pra sair com alguém, e eu era apaixonado e intenso. Hoje eu, beleza, então depois eu vejo. É legal, mas hoje eu não tô muito na vibe. Acho que tô ficando um pouco mais careta com algumas coisas também, um pouco mais impaciente com outras. Então eu tinha um ímpeto, uma intensidade, uma voracidade, uma agilidade, uma coragem que hoje talvez eu não tenha mais. Tenho coragem ainda? Tenho, claro, mas é uma coragem diferente. Antes era uma coragem mais impulsiva, até agora é uma coragem um pouco mais planejada, muito mais organizada, até porque a gente começa a ter um pouco mais de noção dos riscos da vida, coisa que moleque a gente não tem muito. Então, se você perguntar qual é a versão que eu mais gosto de mim mesmo, sem dúvida nenhuma, e que bom, né? É a versão de hoje. Por quê? Porque é uma versão mais calma, mais tranquila, mais fácil de conversar comigo mesmo, menos impetuosa. Eu falo pra vocês várias vezes que dos 20 aos 30 anos, pra mim, foi uma idade só pra aprender a não ser um idiota. Por mais que muitas vezes eu não fosse, muitas vezes eu fui também. Então você vai aprendendo a amadurecer e criar dentro de você esse lugar mais sábio, tranquilo e assim por diante. Então, aceitar a nossa maturidade sem ficar se cobrando, voltar a ser o que a gente era, é uma sabedoria muito, muito grande. E essa cobrança de achar que a gente tinha que ser, né, como a gente era e com as personas que a gente criou, é uma coisa que às vezes distancia de quem a gente precisa ser. Entende essa diferença? A gente muitas vezes acha que, não, eu quero voltar a ser esse Fred, mas eu não sou aquele Fred mais, né? E se também aquele Fred foi muito construído em defesas do passado? Te digo um sentido. Eu sempre fui uma pessoa meio envergonhada.
E durante os 20, 18, 21, 20 e poucos, eu olhava e falei, não, vou chegar nessa garota, vou meter a cara e fazer isso. Eu tinha essa coragem, digamos assim, essa coisa mais impetuosa. E que com o tempo eu fui fazendo esse processo de individualização, de cada vez entendendo mais quem eu sou, e fui aceitando que eu acho que eu sou envergonhado mesmo em muitas coisas, por mais que muitas pessoas achem que não. E aí eu fui construindo em mim uma relação mais saudável com a minha vergonha. Falei, não, eu acho que eu sou mesmo. Então, ao mesmo tempo que tem um Fred que olha pro passado e fala, meu Deus, você devia ser mais isso, Fred, igual o Fred de antigamente. Hoje tem o Fred que fala, não, acho que eu tô aceitando minha vergonha e não é que eu sou banana ou tô ficando velho. É porque eu acho que eu tô mais claro do que realmente eu sou. E talvez o Fred de verdade seja mais brando, seja mais tranquilo, seja um pouco mais com experiências mais tranquilas de vida, eu acho. E o Fred antes ele queria viver pra mostrar o quanto ele era descolado e o quanto era divertido. E aí você vai fazendo essa individuação e descobrindo, né, essas defesas, essas coisas. E esse é o processo de se conhecer também. De olhar e ter coisas que você tem vergonha, coisas que você aprendeu e também usar essas personas, que isso é muito sábio. No sentido de, cara, isso aqui era muito bom que eu criei, cara, eu vou pegar isso aqui. A gente vai construindo essas personas. Digo assim, cara, quando eu subo no palco, eu crio uma persona de mim mesmo, que é o quê? Né? É algo mais conciso de falar, menos envergonhado, mais direto, e isso faz parte do trabalho. Como assim? Igual um cantor de rock, o cara sobe lá, ele entra numa persona, que é, eu vou soltar mais a minha energia, eu vou falar mais, eu vou pegar a guitarra e colocar nas costas e vou ajoelhar, mas talvez quando eu estiver em casa depois eu vou estar mais calmo, tranquilo. É uma hipérbole ali emocional, né? Você tá numa potência de si mesmo que é maior. E por muito tempo eu aprendi que usar isso eram coisas importantes. Mas o que eu digo sobre estar ficando velho ou estar ficando maduro? Eu quero dizer sobre você ter clareza que a maturidade é mais tediosa mesmo. E tá tudo bem. Se a gente quer sempre coisas novas, a vida vai ser muito solitária. Eu falo isso pra vocês com uma certa frequência. Se a gente quiser sempre buscar coisas novas, acho que eu falei no podcast dessa semana, a gente sempre vai se sentir solitário. O novo é sexy, né? E jovem a gente quer isso, eu acho. Novidade, história, quantidade de coisas, experiências. E mais velho a gente quer calma, organização. E depende do momento da vida também, né? Tem gente que dos 20 aos 30 não viveu as experiências e agora quer ver com os 30 aos 40 as experiências que não viveu. São fases também, né? Porque essas fases são em blocos muitas vezes. Então, vamos dizer, eu, Fred, dos 20 aos 30, vivi tudo que eu queria. Dos 30 aos 40 eu tô mais tranquilinho. Talvez com 50 depois eu queira viver de novo. E essa é a graça da vida. Viver essas novas fases estando alinhado com o que é teu. Sem se cobrar esse recomeço maluco ou essa volta, como tem gente que não amadurece. Quantas pessoas você não conhece que parece ter 18 anos ainda e já tem 40? Né? Usa o mesmo calção da Billabong, e não que tenha problema, mas digo no sentido de, mas também a vida te propõe novas coisas. Agora você é casado, tem filho, e assim por diante, novas responsabilidades. Digo, não é porque a pessoa usa roupas joviais que ela não seja isso, mas há maturidades, foi só uma simbologia, mas há maturidades que a gente vai ter que ter. E talvez olhar e falar assim, tô amadurecendo, e a maturidade é mais tediosa, mais consciente, mais respeitosa, é legal, e ver beleza nisso é muito bom. Talvez você vai ficar em casa na sexta-noite e não sair, porque você quer treinar cedo. E talvez os amigos que não amadureceram achem isso estranho. E tá tudo bem. Ou talvez você queira ser jovem também e sair sábado à noite, e também tá tudo bem. A relação eu acho que é com você mesmo. Não ficar muito preso à cobrança do que te dizem, né? Então os amigos que falam isso, aquilo, e nem, obviamente, ficar se cobrando. Voltar a ser o que a gente não é mais. Que isso muitas vezes vai travar o que a gente precisa ser. E essa eu acho que é a relação sábia que a gente precisa ter nessa cabeça. Essa relação de olhar pra si e falar, opa, é um novo eu, é um novo Fred, como é uma nova Mariana, uma nova Joana, um novo Mário, Wilson, Pedro, Carlos ou Esteban, vai saber. Então, é um novo, abra descubra a nova fase, se reconecte com essa parte tua,
Pode olhar um pouco pro passado e pincelar coisas que eram legais e você se distanciou? Claro que sim. A vida e o jogo é esse. A questão é não achar que você precisa que sempre antes era mais legal. Porque a saudade do nosso próprio eu mente muito. Mente muito porque a saudade do nosso próprio eu limpa as coisas que não são boas e só trazem à tona o que era muito legal, o que era muito divertido. E se a gente voltasse lá, talvez falasse, não, nem é tão legal. Não sei porque eu idealizei tanto isso. A gente é muito capaz de idealizar o passado. Né? Idealizar o que nossos pais foram, idealizar a vida que a gente passou. Quanto mais passa, a gente vai olhar. E talvez a gente vai olhar para essa fase que você está vivendo agora e eu estou vivendo agora. Putz, a fase que eu estava em casa escrevendo e não tinha filho. Nossa, eu tinha uma liberdade. Mas talvez quando tiver filho, não, agora é uma fase boa também. Todas as fases são boas. E a vida vai te apresentar momentos em cada uma delas. O que é a linha? A linha é que nessas fases novas que a vida me apresente, eu esteja sempre alinhado com o que é verdadeiro em mim. E muito claro, quanto mais maduro, mais me conheço, mais sigo o que acredito. E assim me admiro, construo um lugar mais saudável e às vezes eu pincelo coisas minhas, mas também que a gente já não é mais. E viver o presente sem ficar ancorado no passado é muita sabedoria. Aceita. Talvez a gente esteja amadurecendo mesmo e tá tudo bem, você no teu próprio eu, e isso faz parte, tem um novo frescor. E descubra, esteja aberto ao novo. A vida é muito capaz de surpreender a gente precisa estar nesse lugar muitas vezes. Fechou? Espero que essa reflexão tenha sido legal e diferente, por mais que esse vídeo tenha sido uma conversa e não muitas vezes uma resposta. E eu gosto disso, conversar com vocês é um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida ultimamente. E principalmente aqui no YouTube, que a gente tem mais profundidade. Saber que você está falando há mais de 10 minutos, as pessoas estão te ouvindo, é um prazer enorme num mundo de vídeos de 30 segundos. Enfim, então se você ficou até o final, deixa um coração verde nos comentários, um emoji, que daí eu sei que você ficou até o final junto comigo. Primeiro link na descrição, acessa todas as palestras que eu estou fazendo, todos os livros que eu tenho e todos os meus cursos também. Fechou? Até o próximo vídeo, a gente se vê logo, se fala logo e até!